Boa tarde, pessoal. Sejam super bem-vindos a essa webinar com a doutora Ana Paula Cury. Quem estiver chegando aqui na sala, por favor, tem um chat aqui do lado direito. Vocês podem escrever alguma coisa para falar se está tudo ok com a transmissão, se vocês estão conseguindo me escutar, estão conseguindo me ver direitinho, se está tudo bem. Deixa eu escrever aqui, boa tarde, ver se vocês estão conseguindo ver tudo direitinho. Escrevam aqui para mim no chat, por favor. Deixa eu ver, cadê? Se tá tudo ok. Só esperar o pessoal responder, tá, Ana? Porque parece que já tem 80 e tantas pessoas, mas não tá aparecendo ninguém escrevendo no chat ainda. Deixa eu ver se tá ok. Ixi, Maria, cadê esse povo que não responde? Chamar o Rafa. Gente, vocês estão... Acho que não tem ninguém ainda. Deixa eu ver. Não sei se o pessoal está conseguindo ver, porque eu não tô... Ah, beleza, agora sim. Beleza, então. Beleza, Rafa, só ele começar a subir a escada, as pessoas chegam. Então, gente, vocês estão conseguindo ver, estão conseguindo escutar direitinho. Sejam todas super bem-vindas a esse encontro, essa conversa aqui com a doutora Ana Paula Cury. Então, para quem não me conhece, eu gostaria, antes disso, assim, por favor, escrevam aqui no chat de onde vocês são, quem vocês são, quantos filhos vocês têm, como que vocês ficaram sabendo dessa conversa. Então, contem pra gente, à medida que vocês forem chegando, e falem se está tudo ok com a transmissão, por favor, pra gente saber aqui direitinho se vocês estão vendo, estão escutando bem. Por favor, me dê esse retorno, que é super importante para a gente, tá bom? Só para saber se está tudo ok e a gente seguir aqui a conversa. Então, para quem ainda não me conhece, meu nome é Clarissa, eu sou psicóloga, tenho uma escola de pais online que se chama Bifamily e coordeno uma rede de apoio materno que se chama Zum Zum de Mães. E estou com o 10º workshop, já foram 10 turmas, vai ser a 10ª turma agora do Zum Zum. E esse workshop, eu faço sempre um workshop gratuito para divulgar o que é o trabalho, está no ar, então, esse 10º workshop gratuito agora. E é isso, eu convidei a Ana para ela ajudar a gente a expandir um pouco o olhar para tudo que está sendo trabalhado lá no workshop. Na verdade, falar que ela vai ajudar a gente a ampliar o olhar é bem modesto, assim. Na verdade, a Ana leva a gente lá para fora do planeta Terra, né? E a gente dá uma olhada para todo o universo e volta para cá, né, Ana? Então, seja muito bem-vinda. Estou muito feliz, muito agradecida, com frio na barriga enorme, mas muito feliz de receber você aqui mais uma vez. Obrigada. Só um minutinho, deixa eu só ver se... Porque o povo parou de escrever de novo. E eles escrevem bastante. Gente, vocês estão conseguindo escutar? Vocês estão conseguindo ver? Tá tudo ok com a transmissão aí? Por favor, escrevam aqui no chat, porque eu não estou recebendo o retorno de vocês. Elas escreveram ok, agora sim, ei, mas depois parou. Eu não sei se tá tudo ok com esse chat. Deixa eu ver aqui. Vocês estão me vendo e escutando. Deixa eu ver. Iniciem a página caso não estejam vendo. Vamos ver se eles estão. Ô, Rafa. Rafa falou que travou do celular dele. E eu não sei, porque ninguém mais está respondendo. Ai, boa tarde, agora sim, tá desativado.
estava desativado. Tá, vocês estão conseguindo ver agora, gente? Agora voltou, tá tudo ok, todo mundo tá escutando, tá vendo? Por favor, vão me dando notícia aqui no chat que eu vou sabendo como é que tá. Acho que estava desativado e agora voltou. Agora vocês estão conseguindo ver, escutar direitinho? Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Quem tá aí na sala? Não é possível que vai travar toda hora. Meu Deus. Ai, meu Deus. Sei por que tá assim, Ana. Mas você não está gravando e aí fica disponível? Mesmo que as pessoas não acessem ao vivo, elas vão ter isso gravado? Eu imagino que sim. Então, esse programa ele grava, né? Não, isso tudo está sendo gravado. Ah lá, mas ninguém, o povo para de responder. Com certeza alguma coisa está acontecendo. Para mim o sinal tá bom. Para mim também. Aparecem aqui 104 pessoas. Para mim também, tá o sinal bom, aparece isso, aparece... Para mim também tá aparecendo isso, mas eu não sei o que tá acontecendo com a transmissão. Porque eles param de falar, ó, você não tá vendo o chat, né? Mas eles param, de repente fala, aparece um monte de mensagem e daqui a pouco para. Eles não respondem mais. Eu não sei se eles estão vendo, se eles estão escutando. Aí voltou. Ah lá, tá desativando toda hora. Você está ativando o chat, o resto tá ok. Ah, beleza. Então eu acho que acontece que o chat fica desativado, mas vocês estão escutando, né? Beleza. Ah lá, tá travado para mandar mensagem, tá? Mas vocês estão escutando a nossa conversa, né? Beleza, então tá cheio de gente aqui, tá todo mundo ok, todo mundo escutando, vamos mandar a Viana, beleza. Então vamos lá, vamos conversar. Então vamos. A Ana, então, como eu falei, ela vai ajudar a gente a ampliar o nosso olhar para esses temas aí, são algumas perguntas que eu separei aqui para a gente conversar. E a primeira coisa que eu queria perguntar para ela é que ela contasse um pouquinho para a gente, né? Eu vou apresentar para vocês, para quem não conhece, a doutora Ana Paula Cury. Ela é médica de formação antroposófica, ela é membro da Sociedade Brasileira de Antroposofia, verdade, Ana? Ela fundou a Escola de Paz na Escola Waldorf Rudolf Steiner, né? E também ela fundou o projeto Semear na Favela de Paraisópolis. Então, seja super bem-vinda, Ana. E, gente, esqueci de contar uma coisa. Estou vendo aqui alguns meus companheiros meus de formação. Eu estou fazendo uma formação com a doutora Ana. Então, depois dela, 10 anos aí como líder dessa escola de paz na escola Waldorf Rudolf Steiner, ela resolveu abrir um espaço, né, para treinar alguns multiplicadores dentro desse trabalho com parentalidade, né, com escola de paz. E eu tenho a honra de participar desse projeto. Estou muito feliz, tem alguns colegas aqui que estão juntos nessa formação, então ter a Ana como guia desse processo aí, como multiplicador de escola de paz, é uma grande honra. Então, queria, Ana, que você contasse para a gente como que surgiu essa sua relação, né, com a escola de paz, com esse trabalho com a parentalidade, enfim, como que surgiu isso na sua vida? Conta pra gente aí. Vou aumentar a tela da Ana. Tá. A Escola de Paz, como uma instituição dentro da Escola Waldorf Rudolf Steiner, nasceu oficialmente em 2009. Ela nasce nesse momento, depois de eu ter reconhecido que existia desde o momento em que a escola, ao completar 50 anos, fez um grande encontro e teceu macro-objetivos para o seu futuro. E entre esses macro-objetivos, estava lá enumerado como uma das prioridades uma espécie de seminário para a paz. Então, quando eu tomei conhecimento disso, eu me perguntei o que falta para que isso aconteça, né? E, no fundo, faltava alguém que assumisse a responsabilidade e tocasse esse impulso adiante.
Então, eu me dei conta naquele momento de que esse era um sonho já sonhado desde antes por outras pessoas. E era um impulso também legitimado enquanto anseio de toda a comunidade escolar que estava ali representada, por professores, por pais, por ex-alunos, por mantenedores, né, pessoas que acompanharam a escola desde os seus primórdios na sua fundação. Então já havia esse desejo, faltava talvez quem iniciasse, quem fizesse, desse o pontapé inicial. Então, ela acontece nesse momento de 2008 para 2009, quando a gente já tinha o que poderia ser considerado um embrião desta escola de paz. Então, já existia um núcleozinho de mães que faziam como que rodas de conversa e estudo, e esse estudo, por sua vez, que antecedeu de uma forma mais descontraída o que depois se instituiu como escola de paz, ele nasceu desse desejo que eu tinha de promover como que um casamento entre o que se revelavam como necessidades das mães, a princípio mães mesmo, e o que eu tinha amealhado de conhecimento e aprendizado na minha trajetória como uma mãe talvez um pouco mais experiente, né? Porque isso nasce com as mães da classe do meu filho mais novo, que tem praticamente 8 anos de diferença para o mais velho. Então, eu era uma mãe, talvez com um pouco mais de vivência do que aquelas que me rodeavam. Então, ela nasce assim, da tentativa de reunir iniciativas isoladas, que já tinham o seu espaço na escola, e essas iniciativas isoladas eram certas ofertas que alguns professores faziam, de vivências de aspectos de um currículo Waldorf. Então, eu percebi que muitos pais que têm uma experiência original, né, quanto à sua própria escolaridade, tão diferente daquela escola Waldorf, tinham vontade de conhecer e compreender melhor aquela proposta, mas não tinham como fazer isso a não ser se matriculando no seminário de formação de professores, embora eles não tivessem nenhuma intenção de ministrar aulas na qualidade de professor. Eles iam para conhecer melhor o que fundamentava e consubstanciava a proposta filosófico-pedagógica de uma escola Waldorf e experimentar aquelas vivências. Então, isso criava um problema para o seminário de um lado e outro para os pais, porque não havia um fórum adequado para endereçar essas questões. Então, eu percebi que criar este espaço e convidar professores que davam, às vezes, vivências de euritmia, vivências de trabalhos manuais, vivências de canto coral, e talvez estimular, encorajar outros professores a também participar, de acordo com sua disposição e disponibilidade, assim, graciosamente oferecendo a possibilidade de pais conhecerem aspectos desse currículo através de uma vivência própria, mas também reconhecendo o significado, o valor, a importância daquilo que era vivenciado pelos próprios filhos, né? Então, a gente instituiu, depois de ter estruturado uma proposta e apresentado a todos os grêmios deliberativos lá da escola, e a ideia foi muito bem recebida. Então, no início de 2019, de 2009, nós começamos a reunir pais e mães e nós partimos das questões existenciais, nós partimos das perguntas que palpitavam nesses corações, né? Onde é que o coração fica mais apertado e aflito? Com o que eu não sei lidar, né? Quando se trata da tarefa de educar os filhos, ou na convivência com eles, o que é que me desafia e por que eu não tenho uma resposta clara, serena, firme, satisfatória. Então, meu compromisso, a partir da minha experiência e também, naturalmente, da minha formação, fundamentada numa imagem de ser humano, tal como na antroposofia ele é concebido, um ser de corpo, de alma, de espírito, né? Então, como é que eu poderia trazer para estas perguntas conteúdos enraizados nessa imagem do ser humano, como a antroposofia
a transmite, conteúdos que pudessem iluminar, ajudar a compreender e, de certa maneira, animar a nossa prática, informar uma prática, né? E, naturalmente, isso, no primeiro momento, foi suficiente, né? Nós compartilhávamos histórias, nós compartilhávamos as nossas dores e dificuldades também, e eu trazia esses conteúdos e ajudava, vamos dizer, a construir um significado, né? Na verdade, era uma construção conjunta participativa, e eu tinha, de fato, um papel de liderança. E, ao mesmo tempo, professores outros, né, lá da escola, ofereciam vivências de encadernação, de lapidação, de trabalhar com madeira, tecelagem, fazer um enxoval do primeiro ano, né, para os filhos, trabalhar com bonecas, enfim, várias das vivências que eles podem ter, que as crianças têm. Então, para os pais passarem por estas experiências, mas conhecendo o porquê, a justificativa para isso existir no currículo, para como é que isso evolui e com que objetivos estas vivências são ali oferecidas no currículo, que lugar elas têm. Então, tudo isso fazia uma enorme diferença. Mas, com o tempo, isso evoluiu de tal maneira que eu percebi os pais olhando para mim como se eu fosse a pessoa que ia dar as respostas, né? E eu percebi o perigo também de uma certa relação de dependência, né? Como se eu pudesse ocupar um lugar não de liderança, mas de um guru. E isso eu não queria ser, isso eu não queria fazer. E eu tinha muita consciência e me pesava também a responsabilidade de qualquer coisa que eu ali pronunciasse como uma possível referência, né? Afinal, aquilo que eu digo a partir da minha experiência e que pode ter funcionado super bem para mim, não necessariamente será a resposta certa para você ou para um outro. Então, o importante não é o que eu digo, mas o caminho que eu trilhei e que nós podemos aprender a trilhar para chegar a essas respostas. Cada qual pode ter uma resposta que seja aquela que particularmente atende ao seu contexto de vida, dentro dos seus valores, dentro da sua constituição familiar, não é? Então, na verdade, era mais importante ajudar a trilhar um caminho que levasse à conquista destas respostas do que emitir pretensas respostas que pudessem ser as corretas, né? Então, a partir dessa consciência que foi crescendo para mim, a nossa prática dentro da escola de pais foi mudando. E eu percebi que, então, era mais importante do que transmitir ou estudarmos juntos determinados conteúdos, era, sim, partir das perguntas, mas proporcionar, talvez, experiências, vivências e exercícios que habilitassem as pessoas a chegar nessas respostas elas mesmas. E para fazer isso, então, eu comecei a buscar também me instrumentar. E isso eu ganhei bastante depois de uma vivência num curso que efetivamente foi um mestrado, né, que se chamava Uma Prática Reflexiva do Social. E o que ele me trouxe fundamentalmente foi um caminho fenomenológico de facilitação de um processo de desenvolvimento humano e social. Então, ali eu descobri como é que eu poderia fomentar, através de experiências, de exercícios, o que poderia ajudar as pessoas a se desenvolverem elas mesmas e a se capacitarem para encontrar elas mesmas o que elas procuram, né? Eu já tinha a consciência, e isso foi desde a primeira hora, né? Como que o nosso mote ou o nosso lema, né? Fazer a tarefa de educar os filhos não apenas uma responsabilidade sagrada,
mas uma verdadeira oportunidade de autodesenvolvimento consciente, né? Então, eu estava, na verdade, buscando os meios de possibilitar isso. Porque quando a gente compreende algo que o estudo possibilitava, né, o estudo possibilitava o reconhecimento de algo verdadeiro. Mas daí a você ser capaz de atuar e praticar isso, já são outros 500, né? Então, a gente esbarrava muitas vezes em padrões de comportamento condicionados. E eles vêm frequentemente da nossa própria formação, né? Do nosso próprio passado. Então, é impossível que eu apenas compreenda e já haja de conformidade com essa nova compreensão. É preciso que eu me habilite nisso, é preciso que eu me autoeduque para isso. E nesse processo de autoeducação, quando a gente tornava claro onde é que estava a dificuldade, então se tratava de olhar para as nossas feridas, para as nossas dificuldades, para as nossas limitações, né? E tentar curar ou ampliar, né? Ou desenvolver o que não foi desenvolvido. Então, esse é um percurso que necessariamente passa pelo revisitar das nossas memórias, tanto as boas quanto as difíceis, né? Tanto recolher e tornar consciente o que foram luzes, né? Luzeiros, boas referências da nossa formação e que podem ser um bom ponto de partida, mas evocar e se apropriar disso na consciência, como também revisitar o que é difícil e que muitas vezes a gente é forçado a se confrontar na medida em que os filhos nos trazem situações que nos desafiam, para as quais a gente não tem resposta. Não tem resposta porque ainda não dominou isso. Isso é um território não livre na tua própria história ou na tua própria alma, né? Então eu percebi que cada vez mais a escola de paz tinha que se tornar um espaço onde a gente parte das nossas angústias, das nossas perguntas, mas onde a gente não apenas ganha uma compreensão que ilumina isso, mas também se habilita a atuar de conformidade com a nova compreensão, com o reconhecimento do que é verdadeiramente bom. E isso significa trabalhar em si mesmo, né? Claro. Então, foi um pouco esse o percurso que a gente fez. Foi assim que surgiu. Beleza. Você falou que surgiram de questões existenciais das mães, né? E hajam questões existenciais nesses corações das mães, né? Ana, você trouxe já um pouquinho e eu gostaria que você explorasse, talvez aprofundasse um pouco mais, né, no tema desse encontro nosso hoje. Você já começou a falar sobre ele nessa apresentação aí, de como que esses filhos, eles são, num dos seus vídeos, enfim, numa das conversas que a gente já teve também, você fala que os filhos, eles são a maior oportunidade da gente se tornar um melhor ser humano. Você já trouxe isso de alguma maneira, mas eu queria que você trouxesse, ampliasse aí, falasse um pouquinho. Por que as crianças, então, por que os nossos filhos, eles são a maior oportunidade para a gente se tornar melhores seres humanos? Tem duas pessoas aqui que perguntaram, inclusive, sobre ter ou não ter filhos, né? E você mesmo já falou, gente, como assim, né? A Ana vai saber se você tem ou não tem filhos, mas eu acho que, assim, falar sobre essa oportunidade que as crianças nos trazem pode, de alguma forma, apoiar essas pessoas nesse processo de tomada de decisão. Tá. Então, conta aí pra gente. Vocês devem conhecer o Saramago, né? Um artista da palavra e da língua portuguesa. E foi ele que certa vez disse que os filhos são esse presente que Deus dá, ou melhor, empresta, para a gente se iniciar num curso intensivo na arte de amar para além de si mesmo. E de fato é assim. É nesse sentido que eles são para nós a maior motivação para que a gente se torne um ser humano melhor. Porque eles suscitam em nós essa disposição de um sacrifício pelo bem deles, pelo seu bom desenvolvimento. Então, muitas vezes, a gente quer oferecer a eles algo que a gente não tem pronto para dar.
E porque a gente não tem pronto, a gente vai querer conquistar a fim de oferecer para eles as condições que eles necessitam para então revelar o seu potencial, né? Para atualizar aquilo que, como uma predisposição interior, eles trazem consigo. Então, se educar tem a ver com muito mais ajudar e evocar aquilo que o outro traz dentro de si, né? Como talentos, disposições, dons, né? Algo a realizar, que seriam efetivamente os frutos deste ser, né? Se educar tem a ver com isso, só é possível educar um outro fazendo isso consigo mesmo. Então, há uma parte da nossa vida em que a gente recebe referências para essa educação. A uma certa altura, a gente começa a andar pelas próprias pernas. E a educação segue, só que agora a responsabilidade é nossa, né? E chega esse momento em que talvez a gente tenha o desejo de oferecer isso a outro que vem e que se confia a nós. Eu costumo dizer que os filhos nos escolhem e quando nos escolhem, eles nos elegem como guardiões do mistério do seu ser. Quando eu digo isso, eu quero, na verdade, lembrar que é muito diferente ter um filho, no sentido de a capacidade de, biologicamente, impulsionar um processo mediante o qual você dá a oportunidade a um ser de se encarnar na Terra. Isso é ter um filho, é pôr um filho no mundo. Mas ser pai ou ser mãe é mais do que isso. É mais do que dar a alguém a oportunidade de vir à Terra e se encarnar para prosseguir numa evolução e conquistar coisas que só podem ser conquistadas na existência terrena. Então, ser pai e ser mãe tem a ver com esse gesto que é cuidar e ser como a terra que acolhe a semente, né, o germe de vida que o outro representa. É oferecer a ele todas estas condições que nutrem o seu germe, que fazem que ele rebente, né, como semente e lance raízes que podem fincar firmes nessa terra, né? E então aí se elevar e florescer e se ampliar e frutificar. Então, assim como essa semente precisa da terra, precisa do ar, da luz, da umidade, né? O que nós fazemos enquanto pais e mães é nutri-la, é oferecer a ela as oportunidades para o seu desenvolvimento, né, pessoal, oferecer a nutrição para o seu próprio desenvolvimento, remover os empecilhos, né, o véu que envolve, é permitir que ela se eduque segundo o seu próprio destino interior. Então, é muito mais do que apenas ter um filho. Ter pode ser o começo. Então, eu diria, isso segundo os meus próprios critérios e as minhas crenças, naturalmente, né? Não quero impingir isso a ninguém como uma verdade. Mas eu diria que se você quiser ser mãe, ou se você quiser ser pai, é importante ter essa disposição de servir a um outro ser, que através de você vem e recebe, não de você, mas através de você, o dom da vida, né? Porque não somos nós que damos a vida, mas a vida nos atravessa, né? E veio diante de nós, né? Mas passa por nós e é recebida por esse que se confia a nós, que se confia aos nossos cuidados, até poder seguir o seu caminho de si mesmo, né? Com suas próprias pernas. Então, tem gente que às vezes tem um filho apenas para o seu próprio prazer. Mas será que isso é justo para com este próprio ser? Então, eu acho que ser pai e ser mãe implica nesta disposição de servir como a terra serve a uma semente que queira germinar, florescer e frutificar, né? Dar base, fundamento e condições para que um outro ser se desenvolva, e siga e cumpra e realize o seu destino. Nossa.
esse lugar de ser terra, né? Que lugar especial, mas que lugar desafiador também, né? De ver aquele ser crescendo para além da gente, né? De forma que às vezes vai além das nossas expectativas, dos nossos desejos, enfim, do que a gente imaginou ou idealizou, né? Muita coisa vai sendo desconstruída aí nessa jornada materna e paterna, né? E eu sinto que hoje, Ana, a gente tem muita dentro desse caminho, né, de ser pai, de se tornar um pai e uma mãe, a gente está vivendo um momento muito peculiar, assim, porque por um lado, e um momento muito dual também, assim, que por um lado a gente tem muita informação, né, então eu sinto que a informação hoje, ela não tem mais fronteira, né, ela está aí disponível, qualquer tipo de informação que a gente queira buscar, né, é acessível a qualquer momento, e de forma até ilimitada, né? Às vezes até sem a gente buscar, aquela coisa vem, enfim, mas tá aí muita informação, muita ampliando mesmo, né, o nosso olhar, fazendo a gente se atentar para necessidades das crianças, para compreender melhor esse lugar, para passar por um processo, igual você disse, assim, né, mais de compreender o que é esse lugar do pai e da mãe. E por um outro lado, né, uma vez a gente conversou, né, para além dessas informações que estão disponíveis, você trouxe, falando que um dos maiores desafios da maternidade, né, da parentalidade hoje, é que hoje ela não se sustenta, né, ela não se assenta mais sobre essa base natural e instintiva, que a gente precisa de trilhar esse caminho para reaprender esse sagrado ofício de ser pai e de ser mãe, né? Que só a informação, talvez, eu sinto, e aí fazendo, né, a minha conexão, que só a informação, ela não é necessária, e muitas vezes ela não é, né, só a informação não é suficiente, não é necessária não, né, só a informação não é suficiente, e muitas vezes esse excesso de informação, inclusive, pode ser prejudicial, porque ele acaba desconectando essa mãe dessa criança, ele acaba limitando e de alguma forma, estereotipando a forma dessa mãe atuar com essa criança, enfim, e gerando uma carga de culpa, porque essa mãe veste teorias, né, ela se veste de teorias e de tenho que perde essa espontaneidade, que perde essa beleza desse encontro com essa criança, essa capacidade de observar, de sentir, e começa a se colocar um monte de obrigações e de eu tenho que amamentar até não sei quantos anos, eu tenho que fazer assim, eu tenho que fazer assado. Né? E aí a gente perdeu, está muito longe desse instinto, desse natural. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso para a gente, assim, quais luzes que a gente pode lançar para trilhar esse caminho desse ofício, de reaprender esse ofício da parentalidade de acordo com o que você acredita. Tá. Quando eu falei sobre o exercício da parentalidade, né, para incluir todos os que são doadores desse cuidado, não só mães, mas pais e outros que fazem esse papel ou função. Quando eu digo isso não se assenta mais num instinto, não é meramente o instinto, mas o que existiu até tempos atrás como uma sabedoria instintiva. Nós continuamos tendo instintos, mas o que me parece ser um fato dentro da história da nossa evolução é que nós chegamos a um tempo em que esse instinto parece ter sido esvaziado naquilo que antes era uma sabedoria primordial. E isso talvez constitua parte do cenário desta época, que inclusive o próprio Steiner chama da época do desenvolvimento da alma da consciência. Então, aquilo que antes, de certa maneira, era praticado de uma maneira sábia, né, a partir de uma sabedoria,
que não era necessariamente consciente no sentido intelectual. Então, muitas mulheres, muitos homens atuaram muitas vezes sabiamente a partir de uma espécie de instinto, um instinto maternal, um instinto paternal, mas sem propriamente terem sido preparados com informações, com estudos, com coisas assim para isso. Comprovações científicas. Exatamente. Então, é como se muitas ações no passado fossem ações permeadas de uma sabedoria, fundamentadas em uma sabedoria, mas uma sabedoria que era como uma dádiva, como algo que pertencia à própria natureza do ser. E, de certa maneira, dentro de uma evolução que vem vindo, né? Isso não é de agora, mas foi se acentuando e talvez a gente viveu os últimos vestígios disso há algumas décadas, essa sabedoria fosse se esvaziando do âmbito instintivo e precisa ser agora reconquistada por uma participação de um esforço consciente. É nesse sentido. E aí é o que a gente justamente procura fazer na Escola de Paz. Então você me diz, quais seriam caminhos que poderiam trazer alguma luz para a gente, né, nesse reaprender desse ofício? Para mim tem muitas evidências de que isso é assim hoje, né? Os pais, de certa maneira, estão muito perdidos, não sabem o que fazer, onde antes não tinha muita hesitação, né? Era assim e pronto, né? Então, quebraram-se muitos paradigmas e muitas referências que foram consideradas por muitos tempos, né? Muitos anos, como válidas e reconhecidas como verdadeiras, foram caindo por terra. Mas elas eram referências também, muitas vezes, de autoridades ou instituições que, como paradigmas, foram também sendo vencidos, né? Então, se a gente pensar, sei lá, dos anos 60 para cá, quantas revoluções de costumes aconteceram? Com o advento da pílula, a mulher se apropria do seu corpo, da sua sexualidade, do seu prazer. Ela entra com a possibilidade de escolher mais entre vivenciar o sexo e o prazer, e não apenas reproduzir ou criar, né? Então, isso aí teve inúmeras implicações. E como você falou, a mulher começa a sair e entrar para o mercado de trabalho, começa a sair de casa. E como é que fica isso? E a criança, né? Ela vai ficar entregue a quem? A que cuidados? Não foram tantas as mudanças e os acontecimentos, e a gente percebe que todas essas mudanças de costumes dentro da própria constelação familiar, nas relações entre filhos e pais, elas trouxeram um cenário outro diante dos quais as pessoas não sabem o que fazer. Então, como a gente se orientar e não apenas a partir do que pode ser dito de fora, mas de dentro para fora, né? Então, eu acho que mais do que informação ou conhecimento que pode ser dado, é preciso a gente saber o que é o ser humano. Como é que o ser humano se desenvolve? Porque se eu souber o que é que nessa criança agora emerge como uma capacidade e o que nutre esta capacidade no seu desenvolvimento, eu vou saber como eu devo me comportar. Ou qual é a premissa que deve orientar o meu comportamento. Então, um pilar para isso é conhecer o que é o vir a ser de um ser humano. Mas isso é apenas algo que é um subsídio, é uma referência. Porque, embora isso me conte do ser humano, do humano universal, a criança que vem para mim, ela tem as suas particularidades, ela é uma individualidade única. Então, sobre as suas peculiaridades, ninguém vai poder me oferecer algo mais do que a verdadeira observação do ser, do que o fenômeno que é esse ser pode me contar. Então, se eu tiver muita ideia pronta na cabeça, isso talvez interfira na atenção que eu poderia voltar para este ser, que é o que vai me contar o que ele precisa.
Só que, claro, uma criança não vai verbalizar isso. Ela própria não tem consciência do que ela precisa, mas ela vai manifestar a sua necessidade comportamentalmente. Então, o que eu preciso é, de um lado, me balizar pelo conhecimento do ser humano e aquilo que rege o seu desenvolvimento, né? Compreender como esse desenvolvimento se dá, isso é uma referência importante. E de outro, prestar muita atenção no ser, no seu próprio devir, no seu próprio vir a ser, na sua revelação pouco a pouco, na relação com o seu ambiente, né? Porque ele também está inserido dentro de um contexto e ele interage com esse contexto. Esse contexto o molda também, ou influencia o seu vir a ser, né? Então, a atenção, que hoje em dia está tão fragmentada, é um dos pilares desse caminho. A atenção no fenômeno. Aprender a ver e aprender a fazer sentido daquilo que a gente vê. Aprender a significar de uma forma adequada, correta. O que é aprender a significar? É aprender a ler o fenômeno, né? Enxergar a partir daquilo que ele me mostra, sensorialmente mesmo, né? A maneira como ele me informa através dos meus sentidos sobre ele mesmo. Só que interpretar estas impressões que eu colho, quer dizer, ler estas impressões e significar qual é a verdade por detrás dessa aparência, isso eu só posso fazer com uma forma de pensar que não seja meramente intelectual, mas que seja de um pensar mais vivo. É por isso que na formação, como você mesma tem experimentado, né? Mas também na prática que a gente procura realizar na escola de pais, a gente traz exercícios e vivências que despertem esta forma de olhar atento, íntegro. O que essa história e esse ser e esse acontecimento está me contando? E o que é que isto significa, né? De tal forma que eu não projete sobre isso pré-conceitos. Conceitos, com isso eu não quero demonizar conceitos. Existe muito conhecimento que pode ser útil, mas na medida em que eu me relacione com o conceito como se fosse uma janela para a minha percepção. Se o conceito for colado, né, ou sobrepujar a percepção atenta, então ele não me serve mais. Desculpa. Aí ele obstrui a minha percepção da realidade. Então, como é que eu chego nisso? Com observação atenta, com a significação adequada, quer dizer, aprender a pensar e ler, formar a imagem desse evento, desse ser, né, em desenvolvimento. Então, isso no centro, quer dizer, a percepção e o pensar correto, devem ser balizados, de um lado, pelas referências que me dão o conhecimento do ser humano no seu processo de desenvolvimento. E para mim, o que a antroposofia traz sobre o ser humano é o maior insight e a maior referência que me ajuda nesse caminho, para mim, né? E de outro lado, para corresponder a isso, o trabalho de autoeducação. Porque o conhecimento do ser humano vai lançar luz sobre o que está acontecendo, me ajuda a perceber e a fazer sentido. E aí isso me ajuda a identificar o que a criança precisa. Daí a ser capaz de dar, tem que ser trabalhar em mim mesmo para oferecer o que às vezes eu não recebi. Então vem a autoeducação, aí vem a autossuperação, vem a autotransformação, vem a parte que é o nosso sacrifício, né? O nosso ofício sagrado. Aquilo que a gente vai oferecer, aquilo que a gente vai procurar dar de melhor da gente mesmo, né? Não sei se eu respondi com clareza, mas... Sim, demais. Tem umas pessoas aqui que estão perguntando da formação, Ana. Essa formação, a turma está fechada, né? Assim, para a próxima, na verdade... A primeira turma está fechada e ela vai ser cumprida em 1 ano, né? 1 ano básico. Depois a gente vai ter um desdobramento para isso, que é o aprofundamento. Depois dessa primeira formação, aí vai vir uma segunda edição com uma nova turma. Mas eu estou estudando a possibilidade de ter também alguns programas mais breves que deem uma noção que seja isso
que contemple mais pessoas. Porque como é um processo formativo e os próprios propositores, né, no caso os docentes, também tem que estar nesse movimento interno de auto-reformação, né, renovação da própria formação. Senão seria uma transmissão de um saber. Mas não é uma transmissão de saber, é um movimento de aprender e fazer do próprio aprendizado uma referência para que o outro também aprenda. E há uma frase que para mim é muito verdadeira: eu não posso ensinar a ninguém algo que já não exista dentro dele. Né? Ensinar, na verdade, é tentar tornar vivo, no seu próprio processo de aprendizagem, uma referência que evoque no outro a possibilidade dele realizar o seu próprio potencial. Né? Então, formar multiplicadores nisso é trazer essa prática bem viva em mim mesmo, né? E ajudar, através do caminho que eu trilhei, torná-lo acessível a outros, para que outros também possam trilhá-lo, né? Mas a ideia é que essa primeira formação também fundamente, minimamente, os princípios dessa prática. Então, isso vai ficar acessível para mais gente sob forma de livro em um tempo relativamente breve. Oba, beleza. Então, gente, né, isso que a Ana está falando é de uma riqueza e às vezes fica um pouco intangível, assim, mas eu pude experimentar isso nessa formação, né, Ana? Como que essa observação, né, dos nossos filhos, né, no caso, a gente como pai e mãe, assim, observando essa criança, como que é importante, sim, esse conhecimento de base, né, ter isso, mas essa disponibilidade, essa atenção, né, estar ali sem tensão, né, de alguma forma entregue, disponível, aberto, e percebendo que aquela criança está se revelando ali a cada instante. E o que a gente praticou, né, nesse primeiro módulo, e que eu sinto que me apoiou muito, que fortaleceu muito isso tudo que você está falando, assim, é tentar trazer esse olhar constantemente também para o que está ao nosso redor, assim, para a natureza, para tudo que é vivo, assim, né? Buscar olhar dessa forma interessada, seja para uma pessoa que está conversando com você, assim, né? Você tentar afastar um pouquinho os conceitos, as crenças ali, e simplesmente se colocar à disposição daquele encontro. Seja um encontro, sei lá, com uma planta que você está observando no seu jardim, com um gato que a hora que você está alimentando o seu bichinho, ou com o seu filho, né, no momento que vocês estão sentados compartilhando uma refeição, ou fazendo uma caminhada juntos, ou não sei, o que quer que seja, em algum momento aí especial, assim, você se colocar nessa postura é tão rico, é tão engrandecedor a gente conseguir separar alguns momentos, porque constantemente a gente está tomado por um ritmo muito acelerado, né? Até um pouco dessa segunda pergunta que eu quero enganchar, assim, porque eu sinto que a gente está vivendo um momento de muitos excessos, né, Ana? Assim, excesso de informação, de coisa, de tecnologia, de velocidade, de coisas mesmo, né, materiais, assim, vejo que a gente está num mundo muito distante do que é a natureza, assim, dessa natureza da criança, do ser humano, da natureza em si, né, do meio ambiente, enfim, e muitas mães, inclusive, quando eu falei que ia te entrevistar, né, umas mães falaram assim: Clarissa, mas e essa tecnologia toda, essa coisa toda, assim, pergunta para Ana, a gente fica com medo, assim, né, porque eu acho que a gente que tá, talvez, dentro já desse meio da pedagogia Waldorf, né, das escolas Waldorf, talvez a gente tenha um pouquinho mais de clareza dos impactos disso nas crianças e tenta preservar, até na nossa própria vida, a gente tenta evitar um pouquinho ou buscar um contato, né, com a natureza, enfim, estar mais próximo e buscar esse equilíbrio.
Mas o que você pode falar disso pra gente, Ana, sabe? Desse excesso todo e como que a gente, sei lá, pode se proteger, se preservar um pouco os nossos sentidos, porque eles estão ficando secos na hora dessa observação, que é tão necessária, né? Aí a gente tá como se fosse... os nossos encontros, eles são estereotipados, eles são fragmentados, eles são superficiais, fugazes, a gente não está conseguindo, sabe, estar nos lugares de verdade e sustentar isso, a nossa presença. Então eu queria que você falasse um pouco dos impactos desses avanços tão rápidos e principalmente para a criança, né? Como você está trazendo a questão da mídia eletrônica, da tecnologia, eu estou presumindo que é a isso que você se refere. Estou correta? É isso? Uhum. Talvez a gente possa usar Também. isso como um exemplo e ilustrar esses pilares desse caminho, como a gente acabou de enunciá-los, né? Então, vamos observar. Observa, por exemplo, uma criança diante de uma tela de computador. Hoje não é difícil, porque isso existe aos montões, né? Uhum. E compara tudo que você observar por parâmetros bem objetivos. Olha, por exemplo, o tom da face dela. Olha o olhar dela. Veja que gestos ela tem diante daquela tela. Suponha que ela esteja, por exemplo, fazendo um joguinho, um videogame, né? Compara toda a postura, a linguagem não verbal gestual dessa criança, a luminosidade, o brilho do olhar, da face, com esses mesmos critérios ou parâmetros, com uma criança que está brincando com outras no quintal ou num parque. Como é que é o tom da face numa situação e na outra? A criança está correndo lá no quintal, está vermelhinha, está irrigada, né? Está rindo, está gritando, às vezes está brigando também, está disputando algo, mas ela está numa interação, amadurecendo um aprendizado num processo social. Aqui ela está vidrada, o olhar está vidrado. E se já te ocorreu alguma situação de você tentar falar com a criança, ela nem se dirige com sua atenção a você. Ela ouve que nem um zumbi, responde no piloto automático, mas ela não registrou nada, porque ela está com a sua atenção completamente absorta, num estado alterado de consciência, e de fato é alterado. Se você fizer um eletroencefalograma, você vai constatar isso. Ela entra numa outra onda, ela está de fato hipnotizada, não é? Sim. Então ela não está nem presente, né, em todo o seu ser. Enquanto que na outra ela está inteira, alinhada, né, com o seu querer, com o seu sentir, com o seu pensar, vamos dizer, no estágio de maturação que esse pensar se revela nela, conforme for a idade. Então, tem um monte de coisas que ficam claras apenas dessa observação. Se ao lado disso, eu também vou, por exemplo, ler sobre o desenvolvimento do ser humano, eu começo a compreender que capacidades essa criança já tem disponíveis e o quanto elas estão, isso eu posso observar, o quanto elas já estão desenvolvidas ou não. Uma coisa é uma capacidade se tornar disponível para ser desenvolvida. Outra coisa é ela, através de determinadas experiências, né, no confronto com certas experiências, de fato se desenvolver. Então, se eu pensar que a mídia eletrônica, se eu não quiser ser por ela escravizado ou dominado, como a gente tem visto, mas se eu puder ter com ela uma relação onde ela é um instrumento a serviço do meu desenvolvimento ou de um benefício para o humano, né? Então, se ela estiver a meu serviço, eu tenho que ser capaz de dominá-la. Então, eu pergunto, não seria necessário para um bom uso e uma boa relação dessa tecnologia que aquele que a utilize seja capaz de discernimento, seja capaz de autocontrole e tenha minimamente controle dessa ferramenta? Então eu pergunto, a criança já tem essas qualidades?
Não. Então, o que eu faço se eu exponho a criança a algo que exige dela algo que ela não tem ainda para dar? Eu estou antecipando, talvez, o confronto com algo que ela não tem, né? Uma etapa no desenvolvimento. Então, tudo que vem fora do tempo, tudo que antecipa requer dela o que ela não tem para dar, acaba tendo sobre a criança um efeito relativamente tóxico ou nocivo. Eu pergunto, quem daria veneno para o seu próprio filho? Ninguém, em sã consciência. Mas será que a gente para pensar que isso, fora do tempo, ou fora do lugar, fora de um contexto onde isso se justifica, tem exatamente essa consequência? É tóxica e nociva? Tem uma influência nefasta? Eu não estou demonizando a tecnologia. O irônico é que nós estamos nos servindo da tecnologia. Aqui isso se justifica. Ela está possibilitando um encontro e uma troca entre pessoas dos mais diversos lugares. Quando é que isso seria possível se a gente não estivesse utilizando essa ferramenta? Aqui isso é perfeitamente válido. Mas nós estamos colocando a ferramenta a serviço de um propósito outro. Sim. Conquanto um joguinho possa desenvolver uma série de habilidades neurológicas, é verdade, mas ela desenvolve algumas em detrimento de outras. Então tem que saber, conforme a idade da criança, se esse é o tempo de desenvolver isso ou se isso deveria ser mais para frente. E o que é o tempo de desenvolver agora? Então a tecnologia em si não é uma coisa ruim, mas tem um momento certo e a maneira e a forma de introduzir isso, né? Então a questão com a mídia e a tecnologia no desenvolvimento da criança é uma questão crucial, porque nós vivemos num mundo hoje na era digital. Tem um livro que eu gostaria bastante de recomendar, não sei se dá para ver aí. Ele está em inglês, mas deve ser traduzido em breve. Growing Up Healthy in a World of Digital Media, A Guide for Parents and Caregivers of Children and Adolescents. Esse livro, né, Crescer Saudável no Mundo da Era Digital, da mídia digital. Guia para pais e cuidadores de crianças e adolescentes. Ele é uma boa referência para quem queira examinar. De quem que é, Ana? Os autores são... Eu acho que é um livro, na verdade, escrito por mais de um autor. Tá, é um guia, tudo bem. Tá? É da Interactions. São vários artigos. Eu não estou achando aqui um único autor. Mas, de qualquer forma, esse é o título. Tá. E para quem não domina o inglês ou o alemão, que é, na verdade, o original, pode aguardar que em breve nós vamos ter esse livro também em português. Está sendo traduzido pela doutora Cláudia Merkin. E a gente volta a indicar para vocês assim que ele sair do forno. Tá? Mas o que eu quero dizer com a maneira como eu abordei a tua pergunta é: se eu observo, presto atenção, eu reconheço, né? Se junto com isso eu tenho referências do crescimento e daquilo que me mostra, agora ela ainda não está pronta, ela ainda não pode, eu ainda não posso apelar para capacidades que não estão disponíveis. Então, vai chegar o momento de introduzi-la nisso, mas não é agora, quando ela é tão pequena. Então, o que eu devo dar agora? Então, ao invés de eu ficar simplesmente proibindo, né, ou dizendo não para isso, não, eu ofereço uma outra alternativa que seja mais saudável, que vá ao encontro e apele para aquilo que seja mais substancial e legítimo, né, como nutrição das capacidades que ela deve desenvolver nesse momento. A mídia fascina tanto as crianças, como fascina também adultos, porque as crianças hoje estão entediadas. E elas estão entediadas porque elas estão, muitas vezes, sem uma cultura de brincadeiras, companheiros de brincadeira,
espaço adequado para brincar e um iniciador da brincadeira. Então, a gente precisa reunir essas condições. As crianças hoje vivem mais isoladas, né? As famílias são menos numerosas, então elas não têm companhia para brincar, espaço adequado e uma cultura de brincadeiras. Elas têm muitos brinquedos. Brinquedos muitas vezes eletrônicos, onde elas se tornam cada vez mais espectadoras, não exercem a força de fantasia. No entanto, a força da fantasia e a imaginação precedem o pensamento. Se elas não puderem imaginar, forjar imagens, fazer de... que é o tempo de fazer, né? Agora, quando se é criança, elas não vão ser capazes de um pensar que possa perscrutar os enigmas, os segredos da existência. Elas não poderão pensar profundamente, vão ter um pensar raso, um pensar modelado pela mídia eletrônica, que simplesmente conecta, né? Faz associações, leva de um link para outro, com efeitos distrativos. Então, isso está moldando, a internet está moldando os cérebros das crianças hoje. E não só delas, né? Onde ainda existe neuroplasticidade de adultos também. Nossa. Vamos lá, né, gente? Força. Ana, então, a gente já chegou no nosso tempo aqui, mas eu queria só fechar com um recado. A gente está próximo do Dia dos Pais, né? Agora, domingo, é Dia dos Pais. Então, eu queria finalizar esse encontro, assim, te escutando um pouquinho falar sobre a presença desse homem que, né, assim, tá chegando cada vez o fato toda aquela condição que você falou um pouquinho antes, assim, né, da mulher tá voltando ao trabalho, de todas essas mudanças que a gente vem vivenciando hoje, esse homem também tá chegando junto aí, né, desse cuidado, alguns mais, outros menos, né, enfim, mas a gente está vendo um movimento de uma paternidade ativa, assim, e, enfim, eu queria que você comentasse sobre a importância desse, né, para os pais que estão aqui. Estou vendo que o Marcos está aqui, colega lá, companheiro da formação, enfim, mas que você comentasse sobre o lugar desse pai hoje, né, assim, na vida da criança, para dar uma incentivada, uma encorajada aí aos pais que estão escutando a gente a realmente estarem mais próximos dessas crianças, porque realmente é essa grande oportunidade que você falou lá no início, né, que eles trazem para a gente. Então, quando você me pergunta isso, a primeira coisa que me ocorre é a lembrança do nome, da palavra pai. Pai, assim como mãe, é uma denominação suprapessoal, né? Quando uma criança chega e fala mamãe, papai, ela não está te chamando pelo nome, aquele nome que você ganhou para que outros se refiram a você ou se relacionem com você, não é? Com a sua personalidade. Eles estão se dirigindo a você enquanto um representante do Pai, Mãe Divino na Terra. Eles estão se referindo a esta função celestial da qual a gente deve poder ser para eles um representante, né? Então, é muito bonito quando a gente pode reconhecer. Nós falamos há pouco sobre aprender a ver, aprender a ler fenômenos, né? Educar tem a ver com iniciar alguém, um ser humano, né, no seu próprio potencial e humanidade, na sua essência humana. Tem a ver com aprender a ser, tem a ver com aprender a ler no livro da vida. E assim como quando a gente vai para a escola e começa a ser alfabetizado, e para aqueles aqui que têm a referência do que é o processo de alfabetização numa escola Waldorf, em que as letras não são diretamente apresentadas como signos ressecados, né, como convenções de uma língua, mas elas são primordialmente desenhadas, elas vêm das formas do mundo, né? Então, as crianças são, numa escola Waldorf, introduzidas primeiro em curvas e retas, em desenhos de forma, para depois elas desenharem letras, para depois elas irem
relacionando, né, através das qualidades que vão ficando associadas a cada letra. Então, de certa maneira, pai e mãe são um pouco assim como esses elementos mais essenciais que vão constituir as letras do alfabeto da língua que é a vida, os acontecimentos e a vida no mundo. Curvas e retas, né? E é engraçado que eu estava pensando assim, em todas as línguas, ou quase todas, as letras com as quais o nome pai se inicia são mais retas, né? Pai, P, uma bolinha pequena, né? Pai. Father, F. Padre, mon père, ma mère, né? Então, é quase que o M em muitas línguas para mãe, o M redondo, né? As curvas, e o pai mais F. Então, acho que se a gente remonta a esse aspecto mais arquetípico, o gesto maternal por excelência, baseado na constituição do gesto feminino, O próprio corpo, né? Tem mais a ver com esse redondo, com o amor, né? Com o cuidar, zelar, acolher. O pai, né? E o masculino tem a ver com esse gesto da retidão. Eu acho que o pai ensina essa retidão do caráter, sabe? Hoje, papéis e funções estão e devem ser cada vez mais compartilhadas. Então, se a mãe foi mais para aquele âmbito do trabalho no mundo, que antes era uma prerrogativa, sobretudo, do homem como provedor da família, então agora o pai também vem ocupar esse espaço que precisa ser compartilhado com a mãe e com a mulher para que ela possa ir, né? Para que esse lugar não fique de todo vazio. Então é muito bonito ver esses pais que se tornam presentes e que aprendem gestos de um cuidado que é mais redondo também, né? Esses pães, né? Esse pai que é um pouco mãe. E no primeiro setênio eles são pães mesmo, que é o pai tem que ser a mãe. Vocês lembram daquele desenho que falava não é a mamãe, não é a mamãe? O baby de família dinossauro. Então, o pai tem que ser um pouco mãe, tem que se fazer um pouco mãe na primeira infância. Tem que se arredondar um pouco, né? Isso, tem que arredondar um pouco. Então, acho que pais e mães aprendem e se complementam mutuamente e podem integrar aquilo que arquetipicamente e desde a própria Constituição pode viver como prerrogativa de um ou de outro, né? Mas eu acho que tem qualidades que são essencialmente do masculino e do pai. Então, a mãe traz substância, né? Desde o óvulo, né? Que é a maior célula, é a célula visível no corpo humano. E o pai traz aquilo que vai impulsionar esse processo, né? Com a fecundação de um espermatozoide. É mais cabeça e cauda, né? É mais razão e movimento. A mãe está com esse meio, né? Que nutre emocionalmente e que também nutre e alimenta de outra forma. Ai, que lindo. Então, o pai vai trazer muitas referências para o mundo, para a colocação no mundo. Eu acho que a gente olha para o pai muito como a referência da retidão de caráter, da ética, da moral, né? Desse fundamento e do princípio para estar no mundo. Então, essa verticalidade, essa retidão, é algo que a gente traz muito do pai, né? O pensamento que alinha, que como lema orienta a conduta, isso vem essencialmente do pai. Aquilo que vai formar, né? A mãe dá a substância e o pai esse impulso plástico, né? Que vai moldar esta substância numa forma. Então, isso é uma prerrogativa do pai. Em termos de tarefas ou funções, hoje as coisas estão bastante compartilhadas. E é muito importante, mulheres que estão me ouvindo, que na qualidade de mães, né, vocês que tantas vezes anseiam que o seu companheiro pai troque uma fralda, participe na hora de alimentar ou ficar com a criança e entretê-la,
né? Com o mesmo cuidado que você faria. Então, é preciso permitir que os meninos brinquem de bonecas. É preciso permitir que os meninos brinquem de casinha. Porque como é que eles vão poder chegar a ser esse pai no futuro, se eles não puderem ter estas referências, né? E vivenciar isso quando eles ensaiam e imitam esse modelo, né? Então, eu acho que a gente precisa, de fato, olhar e homenagear esses pais que hoje se esforçam tanto para estarem presentes não apenas na vida dos filhos como uma referência mais amorosa, abolindo o que antes foi uma distância emocional, estando mais próximos, né? Dialogando, acarinhando, trocando uma fralda, às vezes ocupando aquele lugar que costumava ser uma prerrogativa exclusiva do feminino, né? Mas que também se constitui pelo seu exemplo, pela maneira como pensa e se referencia na vida, a, a, um, o bastão, sabe, o bastião, essa retidão pela qual a gente vai orientar a própria conduta, né? Porque é o exemplo que vai ensinar. Então, quando eu olho, por exemplo, para o meu passado, para a minha memória, para o meu pai, para a minha mãe, eu enxergo no meu pai esse homem que foi e que moldou muito o caráter de todos nós, quanto à ética, quanto à retidão moral, né? Quanto à postura para a vida, né? E da mãe a gente traz muito ela foi muito essa presença amorosa, disponível e que nos introduziu também em valores e forças que eu não tenho um outro nome para chamar senão que de religiosas. Não num sentido de uma confissão ou de uma fé, como credo, né? Mas sim como forças que nos conectam ao espiritual. E isso realmente é uma prerrogativa do feminino, que é mais cósmico na sua própria constituição. Então, a mulher deve poder ensinar e educar fundamentalmente como a referência daquilo que nos conecta ao celeste. E o homem deve nos trazer essa referência para atuar na Terra, né? Então, acho que o pai traz para a gente isso, né? Então, a minha homenagem aqui, sincera, né, a todos os pais do Brasil e do mundo que querem estar mais presentes como referências na vida dos seus filhos, que os seus exemplos e a sua postura seja sempre digna da admiração, da devoção e da imitação deles. Que assim seja. O Jefferson está aqui também, ele falou, também estou aqui. Eba! Não está só o Marcos, está o Jefferson, então, assim, são colegas lá da formação. Ana, muito, muito obrigada, assim, pela sua presença, sempre, como eu disse, né, a gente vai falar que a Ana vem ampliar o olhar, não, ela leva a gente lá no topo, olha lá para o universo e depois volta. Mas por favor, não vamos perder o chão debaixo dos pés. Exatamente. A cabeça pode estar nas estrelas, mas o chão tem que, volta para cá. Com certeza. Mas também suas palavras ancoram, né? Então tá todo mundo te agradecendo aqui, você não tá com o chat, mas assim, tá todo mundo falando amém para suas palavras, agradecendo, falando que querem mais. Eu também, por mim, ficava aqui te escutando, mas já tem 1h15, né? A Ana tem outras coisas para fazer, a gente podia ficar aqui escutando ela o resto da noite, né? Então, muito, muito obrigada, que as pessoas que estão aqui, se quiserem participar, né, principalmente o pessoal de São Paulo, existe possibilidade de participar da escola de pais da Rudolf Steiner ou é só para pais do colégio? Não, existe. Essa possibilidade, ela tem o limite da acomodação física, né? Porque a gente se reúne todas as sextas-feiras, das 8 da manhã até as 9h45. Enquanto houver vaga, no sentido da acomodação física, a gente recebe até entre 80 e 90, assim, né, como o limite máximo de acomodação. Então, enquanto houver vaga, sim, a gente pode receber. Do contrário, e como que a pessoa faz? A pessoa deve escrever um e-mail para comissão escola de paz @gmail.com.
comissão sem o tio, né? Comissal, escola de paz, @gmail.com. Enquanto houver vaga, sim, as pessoas podem participar presencialmente. Mas nós vamos justamente no dia 29 de agosto fazer possivelmente o lançamento dos podcasts, que tem sido a nossa tentativa, né, de entrar um pouquinho através da linguagem digital nesse universo que torna mais acessíveis essas trocas, né? Então, a gente vai disponibilizar conteúdos a partir do dia 29, que vai ser o lançamento, e tem uma palestra para a qual todos também ficam convidados. Ela vai ser ainda oficialmente divulgada, mas pode já save the date aí, né? Guardar a data e oportunamente a gente manda todas as informações, tá? E a partir dos podcasts, a gente vai sempre estar gerando conteúdos novos, falas de 20, 30, 40 minutos no máximo, sobre pequenos temas do dia a dia, nessa lida com os filhos, né? Essa responsabilidade da educação. Tá bom? Obrigada, Ana. Com certeza vai iluminar e eu vou divulgar aqui, tá? Quem já me acompanha na Bifamily, fica tranquilo que assim que os podcasts forem liberados, eu mando o link por e-mail para todo mundo, para vocês receberem. Então é isso, Ana, uma ótima tarde, muito obrigada, um fim de semana aí maravilhoso, obrigada pela presença, obrigada a todo mundo que veio aqui assistir, escutou, dedicou esse tempo, uma tarde de sexta-feira, né? Espero que vocês tenham se nutrido com todas essas informações tão quentinhas. E para quem está acompanhando o workshop do Zoom Zoom, ou para quem quer conhecer ainda, que não conhece, os vídeos eles estão no ar, eu vou deixar aqui, assim que acabar esse vídeo, vocês vão ser direcionados para uma página e podem assistir os vídeos do workshop gratuito. Então, uma ótima tarde para todo mundo e a gente se vê em breve. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Beijo.